Alô, alô, boa noite, boa noite. Que legal estar de volta aqui com o Citoque. Que bacana, que bacana, que bacana, que bacana. Deixa eu ver se nossa amiga tem a Gisele aqui, ó. Doutor Flávio. Aumenta. Doutor Flávio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Eu estou ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu Estamos aí na vou, luta. quando eu vi a sua foto assim, a gente já vai direto na idade, porque, obviamente, a gente preza pelo respeito, né, pela essa educação. Eu sou de 1972, Flávio, eu tenho 48 anos. Eu não preciso nem perguntar a sua idade, porque a gente já está ao vivo. Tem gente que não gosta de falar. Mas, Não, eu sou de 74. que poxa, que bacana, olha só. Eu fico feliz em ver essas pessoas novas, porque eu me coloco no meio, né? Eu fico feliz de ver essas pessoas Isso. novas tomando a frente de grandes causas como a sua aí, a oncologia. Parabéns, meu irmão. Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Antes Estamos da na gente. luta, né? Estamos na luta. É, Ô Flávio, Oi. antes de dar 8 horas para a gente começar, só falar para o pessoal que a gente resolveu abrir aqui antes para a gente mostrar um pouco dos bastidores, né, de uma live, quando a gente às vezes está em local diferente, mas ajudando uma causa só, que é o Citoque, nesse mês de novembro. Então a gente resolveu bater esse papo antes. Eu sou de Patinga, nascido, na minha época é Coronel Fabriciano, né? Eu sou Coronel Fabricianense, mas moro em Patinga há muitos anos. Você é de onde, Flávio? Eu sou nascido e criado em Juiz de Fora. Que bacana. Eu nasci, na verdade, eu morei 5 anos no Rio, depois morei 20 anos em Juiz de Fora, um pedacinho da minha vida em BH e o resto aqui em Patinga. E Aqui em no Patinga caso eu até. já estou há 16 anos. Quanto tempo? 16. 16 Caramba, anos. que legal. Quando eu vi aqui que a sua formação é na Federal lá de Juiz de Fora, né? Agora então, você não foi para lá estudar, você é de lá mesmo, né? Sua família é de lá toda. Eu sou de lá, a família da minha mãe é toda de lá, Que né? bacana. Você tem E filhos? aí... Oi? Você tem filhos? Tem duas meninas. Que Uma de bacana. 12 e uma de 8. Porra, Né? parabéns, velho. Você tá com família criada? Eu tô começando. Estamos na luta, né? E que luta. Essa Verdade. pandemia pegou todo mundo de surpresa, esse isolamento. Esse novo normal, Cara, né? esse novo normal que não vai ser temporário, eu acredito que vai ser definitivo. Verdade. Essa questão da vacina aí, eu fico muito pensativo, né? Se realmente vai existir uma vacina eficaz, em quando que ela vai aparecer, o que Sim, vai sim, sim. acontecer. São Muitos várias questionamentos que a interrogações, gente né? não não tem resposta, não. Eu Não acho tem que tem, resposta. eu acho que tem uma receita, né, doutor? A gente viver bem, tentar manter o máximo da saúde possível e feliz, né? E esperar ver o que a medicina, o que a gente vai ter de solução para isso, né? Enquanto isso, a gente não pode mergulhar nas dificuldades, no pessimismo, né? E aí que não vai para lugar nenhum mesmo, né? Eu acredito assim, essa questão do isolamento, ela trouxe muitas reflexões para todos nós, né? E eu acho que quer dizer, um dos principais aprendizados que trouxe foi justamente você aprender a viver todos os dias e não pensar nem no próximo fim de semana. Você Perfeito. tem que acordar e falar assim, o que eu tenho para hoje? Hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. Ponto. Amanhã outro dia, não sei nem se vai ter. Perfeito. Então, assim, é porque a gente sempre viveu muito. Apesar de nós sermos imediatistas, a gente sempre viveu muito pautado em sonhos, né? O que, que eu vou fazer nas próximas férias, o que, que eu vou fazer no ano que vem, o que, que eu vou fazer no próximo feriado. Então, eu acho assim, eu acho que essa pandemia trouxe essa questão muito para o presente. Ela inverteu o fato, né? Ela inverteu a situação.
você passou a viver mais o presente mesmo e a não especular tanto o futuro, né? Que era o que a gente fazia antes. Então, assim, eu vejo as minhas filhas, tiro pelas minhas filhas, né? Que até então vinha tendo um convívio, entre aspas, normal, dentro do colégio, aquele dia a dia, a rotina, e de repente tudo mudou. De repente as aulas são online, são aulas virtuais, o convívio virtual, de vez em quando a gente tem um convívio com alguns poucos casais de amigos que onde a amizade sempre realmente se manteve e sempre houve um relacionamento extra-escola, né? Então, assim, o convívio das nossas crianças passou a ser pautado nisso aí. A gente que trabalha, né, a gente que tem o privilégio de poder trabalhar numa profissão em que a gente não pôde e não teve que ficar fechado dentro de casa, graças a Deus por isso, né, que eu fico muito por isso, um normal muito próximo do que era anteriormente, né? Porque a nossa profissão permitiu e exigiu que a gente saísse de casa e que a gente vencesse os medos para que a gente pudesse ajudar realmente ajudar realmente quem realmente precisava, né? Verdade. Eu Então, acho que agora... assim, pode falar. Por favor, doutor. Pode falar, doutor. Não, é isso. Mais do que nunca, agora o campeão ele não chega sozinho, né, doutor? É de mãos dadas, né? Vence é o time, não é mais a pessoa, né? Essa coisa agora a gente da equipe, do time, cada vez mais o coletivo, né? Essa coletividade que vai ser a tônica, né? Sim. É a questão realmente da ajuda mútua, né? É a pessoa parar de pensar em si mesmo e passar a olhar mais para o lado, olhar para o próximo, para que as coisas possam caminhar melhor. Porque quando a gente está conversando, esse novo normal vai ficar. Verdade. Na próxima vez, nós vamos programar um pouquinho mais cedo ainda, porque que gostoso bater um papo contigo, conhecer mais da sua vida pessoal e também o que você pensa sobre outras coisas, outros assuntos, né? Mas vamos lá então, quero te pedir a permissão para a gente dar sequência aí, 20 horas e 1 minuto, para a gente dar sequência a esse trabalho maravilhoso que o Citoc vem desenvolvendo. E todo mês de outubro e novembro, principalmente o outubro, né, que já tem mais tempo, que é o outubro rosa, e agora com o novembro azul, justamente alertando aos homens quanto ao câncer de próstata. Então nós damos sequência a esse trabalho, hoje com essa live, com o prazer de receber o Dr. Flávio Dias de Oliveira, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1999. Ele é especializado em clínica médica e oncologia clínica. Atende atualmente na unidade de oncologia da Unimed Vale do Aço, em Coronel Fabriciano, e na unidade de oncologia Casa de Saúde União, em Caratinga. Boa noite a todos que estão presentes, muito obrigado pela presença. Vamos ouvir aqui dicas, palavras valiosas. Muito obrigado. Inclusive, só antes, doutor Flávio, de deixar a bola contigo, só para deixar claro aqui para o pessoal que a gente vai fazer um bate-bola legal em 2 blocos. No primeiro bloco, a gente tem algumas perguntas a fazer para o senhor, inclusive, quem nos assiste, se quiser aí já deixar sua pergunta, às vezes durante a explicação, eu vou tentar pegar a nota aqui, anotar para o doutor Flávio responder logo depois. E também temos um bloco, o segundo bloco, que ele vai ser de mitos e verdades. Eu vou pedir para o senhor, doutor, que esclareça se as afirmações são falsas e quais são verdadeiras. Então a gente começa então nesse primeiro bloco com as perguntas. Mas quero desejar ao senhor uma ótima live, boas-vindas e muito obrigado, viu, doutor Flávio? Oi. Está escutando? O senhor está me ouvindo? Você está me escutando? Perfeito, está ótimo.
Deixa eu checar aqui o negócio. Espera só um pouquinho. Tá, pode ficar à Ah, vontade, doutor. Aqui eu te ouço normal. As pessoas aí também, se quiserem nos ajudar com essa coisa da tecnologia, dá um joinha aí se todo mundo estiver ouvindo bem em casa. você está me escutando? Tô sim, doutor. Eu não sei se é a minha internet que está ruim, mas vamos começar, vamos lá. Vamos Vamos lá. começar. Diante de mais nada, então, uma boa noite para o senhor. Seja muito bem-vindo e obrigado, em nome do Citoc, por ceder esse momento, esse tempo especial do senhor para falar para a gente de coisas importantes, de causas nobres. Eu que agradeço, né? Todos os anos, não somente o Citoc, mas também as outras instituições aqui da nossa região, a Vale, a Rádio Tatiaia, e não vou citar outras porque, né, também não vou lembrar. Eles sempre pedem para a gente fazer, a própria Senibra também, eles sempre pedem a gente para fazer, nesses meses de outubro e novembro, tanto Outubro Rosa quanto Novembro Azul, palestras, orientações, bate-papo. Eu não falo que é palestra, eu falo que é uma conversa de bate-papo, né? Sim, sim, sim. Para poder esclarecer a população a respeito. Esse ano, de frente à pandemia do Covid, está acontecendo de um formato um pouco diferente, né? Cada um dentro do seu próprio lar, talvez com alcance até maior, porque não somente aos funcionários das respectivas empresas, mas também a todos aqueles outros que puderam ser convidados e tiveram interesse de participar. Então a gente sempre participa, ajuda na elucidação aí de alguns pontos, esclarece, bate um papo, abre a cabeça. Eu sempre costumo falar, Fabrício, que eu, como venho de uma formação de uma faculdade pública, eu acho que essa questão do retorno à sociedade que pagou os meus estudos, ela é uma obrigação, sabe? Eu acho que todo mundo tinha que pensar por esse lado também. E mesmo que eu não tivesse formado na faculdade pública, né, eu também faria com muito gosto, mas eu tenho ainda mais essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade de retornar um pouco que seja do conhecimento Bom, que eu consegui adquirir sentado num banco de uma faculdade pública. parabéns, viu, doutor, por pensar dessa forma e eu compacto do mesmo pensamento. Parabéns mesmo. Então vamos dar início. A primeira pergunta, por gentileza, o que é a próstata? A próstata é um órgão eminentemente masculino que fica localizado abaixo da bexiga, né? Justamente englobando uma estrutura que se chama uretra, que é um canalículo que liga a bexiga até o pênis por onde sai a urina. A próstata ela tem como função entrar na participação do líquido seminal, junto com ela produz, são armazenados nas vesículas seminais e dali são jogados para dentro da uretra essas substâncias que saem junto com os espermatozoides que são produzidos lá nos testículos e entra então na formação do líquido seminal. A próstata tem eminentemente essa função, né? E ela produz uma substância que é o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma substância que ele é jogado na corrente sanguínea no determinado valor, né, que antigamente considerava-se normal de 2,5 até 4,5, 5,5, 10 às vezes, mas que a gente observou que com o passar do tempo, ao passar dos anos dos estudos, mais importante do que o valor do PSA em si, é justamente o tempo de crescimento dele, o valor com que ele duplica. Então, assim, a densidade do PSA, a relação do PSA livre e PSA total, que são alguns artifícios que a gente lança a mão para verificar se aquele aumento do PSA está ok. Por quê? A próstata ele é um órgão que ele vai crescendo em tamanho com a idade da pessoa. Então, todo homem, no final da sua vida, 60, 70, 80 anos, vai ter uma próstata crescida, vai ter um valor de PSA aumentado. Não significando que isso seja câncer. Porque a questão da dosagem do PSA é a grande arma para fazer verificação de anomalias na próstata, que podem ser benignas como podem ser malignas, né? As benignas são geralmente a hipertrofia prostática benigna, que ela vem com a idade, é inevitável. Todo homem que envelhece aumenta a próstata e o seu PSA sobe. Então, assim,
você tem esses valores, né, que eles vão crescendo com o decorrer dos anos, porque a próstata aumenta de tamanho. A próstata tem essa função, né, entrar na constituição do líquido seminal e produzir essa substância que é dosada no sangue de tempos em tempos, de acordo com a necessidade, esse valor do PSA, para fazer detecção de algumas patologias benignas ou malignas. Entendi. Doutor, entrando na questão dos sintomas, quais são os sintomas do câncer de próstata? Bom, os sintomas do câncer de próstata geralmente são sintomas mais tardios. Essa questão que o homem fala, eu estou com o jato urinário reduzido. O que é o jato urinário reduzido? A gente, quando é mais novo, a gente costuma ter uma boa micção, a gente urina muito bem. A gente chega a urinar, às vezes, até a um passo do vaso sanitário. Quando a gente vai ficando velho, a próstata, como ela cresce, ela aperta o canal urinário e a urina sai com muita dificuldade. Então, assim, essa questão da redução do jato urinário, do esforço para para urinar o mesmo tanto que você urinava antigamente, a urgência miccional é aquela vontade louca de ir ao banheiro, chega ao banheiro, urina só um pouquinho, tem que fazer muita força. Acaba de urinar, tem a sensação de que não urinou ou que não esvaziou completamente a bexiga. Esses sinais e sintomas são sinais e sintomas de uma hipertrofia prostática benigna e não de um câncer de próstata. O câncer de próstata, geralmente, quando ele vem apresentar sintomas, ele apresenta um sintoma numa fase muito mais tardia. Por quê? O câncer de próstata, geralmente, ele acontece na cápsula prostática. Existe um órgão que ele é um órgão sólido e existe uma cápsula. O câncer, geralmente, ele acontece na cápsula, na periferia do órgão, e não na parte central, que por onde a uretra passa. Então, quando o câncer de próstata vai dar sintomas, geralmente são sintomas tardios, geralmente já relacionado com a doença avançada, a doença metastática, uma dor na coluna, uma dor na bacia, uma prostração, um cansaço, tudo isso denotando já umas alterações muito mais tardias do que a própria próstata poderia apresentar no caso de hiperplasia prostática benigna. Só o que acontece? Como eu já falei, a hiperplasia prostática benigna é uma patologia benigna da próstata que vai acontecer com os homens, sobretudo a partir dos 50 anos de idade, né? E o câncer de próstata, ele tem uma incidência muito interessante. É mais ou menos assim, dos 50 aos 60, 50% de câncer de próstata, de 60 a 70, 60%, de 70 a 80, 70%, 80 a 90, 80%, 90 a 100 anos de idade, 90% de câncer de próstata, e acima de 100 anos, estou para te falar que 100% dos homens terão câncer de próstata. O que acontece? Quanto mais velha a pessoa, o câncer de próstata é uma doença da pessoa idosa. Quanto mais velha é a pessoa, maior a chance dela ter câncer de próstata. Em contrapartida, ela tem outras comorbidades, né, que estão presentes, que vão muito mais provavelmente levar ao óbito do que o próprio câncer de próstata. Então, assim, uma pessoa de 90 anos com câncer de próstata, 90% dos idosos dessa faixa etária vai ter. Vai morrer de câncer de próstata? Muito provavelmente não, porque já existem as doenças degenerativas, tanto neurológicas quanto do sistema cardiovascular, que são muito mais rápidas no mecanismo de entrar em que a gente chama de êxito letal, de levar ao óbito, né? Então, assim, sinais e sintomas do câncer de próstata, sinais e sintomas de câncer de próstata são muito tardios, não são precoces. Perfeito. Doutor, agora eu tenho 3 em 1. Nós somos da época que são os antigos 3 em 1. Então, tem 3 perguntas para o senhor. O câncer de próstata é mais comum em qual faixa etária? A partir de que idade devo começar a fazer exames de rotina e qual médico devo procurar, por gentileza? Como eu falei, quanto mais velho for o homem, maior a chance de câncer de próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia, eles advogam que, para aqueles pacientes de alto risco, quem são os pacientes de alto risco? Pacientes que têm, na história familiar, sobretudo parentes de primeiro grau, ascendentes, descendentes ou colaterais, câncer de próstata nesse histórico. Então, esses são os pacientes, esses são as pessoas, os homens com maior chance de câncer de próstata, são classificados com alto risco. Nesses de alto risco, aqui vem uma coisa interessante.
não se fala em rastreamento para câncer de próstata, se fala em detecção precoce. Qual que é a diferença? É uma diferença muito sutil. O rastreamento é quando você pega todo mundo para fazer um exame. Então, vamos lá. Câncer de próstata. Pacientes de alto risco. Quem são? Esses que têm o parente de primeiro grau com câncer de próstata. A partir dos 45 anos, o primeiro exame de PSA associado ao exame digital retal, que é realizado obrigatoriamente pelo urologista. Então, pacientes de alto risco, 45 anos, procurar o urologista, que é o especialista indicado para fazer a detecção precoce da patologia nesses pacientes de alto risco. Quem não é de alto risco, 50 anos de idade, ou seja, a partir de 50 anos, Sim. todo mundo já entra nessa escala de 50%, 60%, 70% da chance de ter o câncer de próstata. Perfeito. Doutor, quais são os fatores de risco? Porque logo depois, se o senhor quiser emendar, vem depois também a pergunta que quais são os fatores de prevenção. Então nós temos primeiro quais os fatores de risco e depois os de prevenção, por gentileza. Fator de risco. Parentes de primeiro grau com câncer de próstata, raça negra. Aqui não existem brancos exclusivos, mas não existem negros exclusivos. Então está todo mundo assim, mais ou menos dentro do mesmo barco, digamos assim. E os de maiores faixas etárias, né? A gente costuma falar o seguinte: um paciente de 90 anos de idade, que nunca foi urologista, está assintomático, não justifica você fazer um PSA, uma pesquisa no câncer de próstata. Você não vai mudar a história dele detectando câncer de próstata precocemente. Ou, nessa idade, a chance de ter uma doença avançada já é grande. Você vai levar o paciente ao consultório se ele apresentar sintomas. Aí você vai fazer a pesquisa de acordo com a necessidade. Você vai fazer o diagnóstico de um sintoma. E não vai levar um paciente que nunca foi ao médico, que está lá, às vezes, na roça dele, trabalhando de sol a sol, tranquilo, você vai pegar um paciente desse e levar. Então, os pacientes de maior risco são esses. O que existe, quando a gente fala, existe uma pequena confusão, às vezes, entre prevenção e detecção precoce. Prevenção primária é quando você tem atividades ou você estimula a hábitos saudáveis de vida. A maior prevenção contra as doenças são os hábitos saudáveis de vida. É quando você estimula não ao tabagismo, não ao alcoolismo, não ao uso de drogas ilícitas, uma boa alimentação, não ao sedentarismo, não à obesidade, evitar o estresse. E uma coisa muito importante que eu observo também, o jeito que a pessoa leva a vida. Aquelas pessoas que são que trazem muita mágoa, que são muito revoltadas, que são muito brigonas, que não têm paz. E a paz, ela pode ser adquirida de várias formas, e a principal forma de você adquirir paz é você tendo resignação com as coisas que acontecem, aquelas coisas que acontecem que você não tem condições de mudá-las, né? Porque existem situações que são ruins, mas você tem a capacidade de mudar de uma maneira calma e tranquila. Agora, aquilo que realmente não tem jeito, que você está vendo que as coisas estão encaminhando, e você já usou de todas as armas para alterar o curso daquela circunstância, e ela não se alterou, resigne-se. Aceita, que dói menos, não é assim que o pessoal fala? Então, assim, e isso está muito relacionado com a forma de viver que a pessoa tem. A gente costuma observar que pessoas mais revoltadas, elas sofrem muito. Isso é muito tranquilo de você observar. No trânsito, por exemplo, né, você toma uma fechada de um carro ou de uma moto, se você pudesse se ver naquela hora e pudesse aferir os seus dados vitais, você ia ver um pico hipertensivo, um ataque à arritmia, né, um coração aumentando de frequência, o seu rosto ficando vermelho, a sua temperatura elevando. Agora você imagina uma situação dessa, crônica,
o cara, a pessoa que é assim a vida inteira, alguma coisa vai dar zebra. Inevitavelmente. Assim como também o rebaixamento do humor, aquele sujeito depressivo crônico, aquele sujeito negativista, ou às vezes aquela pessoa que teve um impacto emocional muito grande, também pode desencadear o aparecimento de uma doença neoplásica. Por isso que a gente costuma falar que o câncer é uma doença psicossomática, né? A pessoa armazena aquilo tudo dentro dela e, de repente, algum órgão dá algum grito. Pode ser um câncer, pode ser uma gastrite, pode ser um infarto, pode ser um AVC, pode ser qualquer coisa, né? Então, o principal fator para a prevenção são justamente esses, do campo físico, né? As questões de manutenção de uma vida saudável do corpo físico e uma questão de manutenção de uma vida saudável do corpo extrafísico, espiritual, independente dos nomes que as religiosidades e as religiões dão. Então, assim, o principal fator preventivo é o hábito de vida da pessoa, tanto do ponto de vista físico quanto extrafísico. Agora, nós temos a questão da detecção precoce, que é o foco do Novembro Azul. O foco do Novembro Azul não é o rastreamento. Nós não fazemos rastreamento. A gente não pega um grupo de homens de 45 anos que não são de alto risco para botar todo mundo para fazer exame. Não. Nós somos os de alto risco. E aqueles que começam a ter alguns sintomas, procuram o urologista para fazer a devida avaliação. O urologista vai fazer um toque retal. Por que do toque retal associado ao PSA? E por que não somente um ou outro? Porque quando você faz os dois, você aumenta a acurácia, você aumenta a sensibilidade e a especificidade dos dois exames. Não é que 1 mais 1 vão dar 2. Não, 1 mais 1 nesse caso que vão dar 3. Existe um sinergismo dos exames. Então, você faz um PSA e associa com o toque retal. No toque retal, a próstata ela tem um relacionamento muito próximo com o reto, né, que é a parte final do trato gastrointestinal. É o intestino reto. Ampola retal, está aqui a ampola retal desse lado, está aqui a próstata desse. Então, quando ela cresce, ela empurra a parede do reto. E como o câncer de próstata é uma doença de cápsula, às vezes nodulações aqui que já são um pouquinho grandes, ou uma próstata mais endurecida, no toque retal, o médico consegue apalpar as alterações que a próstata tem ali. E aí segue-se a propedêutica para avaliar as alterações que existem. Perfeito. Doutor, antes de fazer a próxima pergunta, quero só deixar destacado aqui que o José Costa fala aqui, parabéns, doutor Flávio, 2 pontos, capacidade e integridade. A Ira Meire também fala aqui, doutor Flávio, impecável, muito bom revê-lo, um forte abraço. As pessoas estão participando, elogiando o senhor aqui, né? Eu vou conseguir pegar todos os elogios e as perguntas direitinho para ir passando à medida possível para você. Eu ia falar o senhor aqui de novo, mas muito jovem. Não, senhor não. Já te parabenizei. Eu sou mais jovem que você. Então, o Zé Costa é suspeito, rapaz. O Zé Costa é suspeito porque é um amigo. Então ele é suspeito. Vamos lá, então. A próxima pergunta, que na verdade são 2 perguntas, e o senhor já chegou até a entrar nesse assunto. Qual a utilidade do toque retal? E por que ainda há tanto preconceito e medo da realização desse exame? A questão do toque retal foi isso que eu acabei de falar, né? É a questão do aumento da acurácia da associação dos dois exames, tanto do PSA quanto do toque retal, para que os dois tenham um melhor desfecho, digamos assim. Aí a questão do medo, não sei bem se é medo, acho que é mais um tabu, né? Da questão da masculinidade do homem, né? Essa questão digamos assim, violação da integridade física e moral para alguns homens, né, que tem ainda esse preconceito, e preconceito mata. Né? Preconceito mata. O maior exemplo que a gente tem de quebra de preconceitos é a própria mulher. Né? A mulher, ela se sujeita ao exame ginecológico, ao exame de mamografia, né? São exames extremamente, entre aspas, constrangedores, mas que para elas não se incomodam. Para elas, a saúde delas em primeiro lugar. Eu acho que
Eu acho que os homens deveriam repensar nisso, como a gente de fato está vendo, né? Isso aí é mais uma cultura machista, arcaica, que os mais idosos ainda têm, mas muito menos do que existia, e eu acredito que hoje ainda vai ser, que o amanhã ainda vai ser muito menos do que é hoje. Então, assim, eu acho que o grande X da questão é levar na brincadeira, é levar na gozação mesmo, sabe? Porque o que a gente vê é isso. Tem um caso interessantíssimo, o caso do meu pai. Meu pai, quando foi urologista, eu tive a oportunidade de ir com ele. Ele já tinha mais de 60 anos. O meu pai era desses machões, mas acabamos tendo que ir. E eu levei ele no Fernando Quinteiros, eu nem sei se ele está vivo. Fernando Quinteiros foi meu professor na faculdade de urologista, levei ao consultório e tal. E aí, meu pai foi lá, fez o toque retal, aquela coisa toda. Eu fiquei no consultório, eles adentraram para o exame físico, eu não entrei. Falei, não vou constranger meu pai. Fiquei quietinho, beleza, aí acabou a consulta, nós dois nos encaminhávamos para a porta, e o Fernando Quinteiros, eu acho que ele era boliviano, ele não era brasileiro. Aí ele virou assim, senhor Luiz, aí meu pai olhou para a porta, pois não, não vai me mandar flores falando que está apaixonado. Assim, então o próprio urologista quebrou aquele clima, que é um climão, né, cara? Poxa vida, a primeira consulta. E aí meu pai, muito brincalhão, meu pai não tinha ido ao urologista até então, não era nem por questão de machismo, não, porque meu pai era muito largado com essas coisas. E ele foi porque começou a ter essa sintomatologia da redução do fluxo urinário e tal, que nós fomos lá ver. Meu pai acabou vindo a falecer por outras coisas, que não foi o caso de próstata. Então, assim, mas meu pai chegou a fazer 2 biópsias da próstata, porque deram alterações e foram suspeitas. E aí o próprio urologista se incumbiu de quebrar esse gelo, quebrar essa formalidade que a própria profissão traz, né? Então, assim, e a gente tem visto hoje em dia homens muito mais tranquilos, muito mais abertos. A questão do medo / tabu está muito mais na cabeça do homem que vai fazer o exame do que o exame propriamente dito. Sim. Né? Então, os homens têm que quebrar um pouco isso, e o urologista ajuda muito. Esse Fernando Quinteiros ficou marcado na minha cabeça. Assim, eu achei super interessante o jeito de agir com aquela situação. É o quebrar o gelo, né? Que fica uma coisa mais amistosa, e aí, com certeza, é muito mais fácil. Rapidamente, eu trabalho com teatro, eu sou ator. Uma vez, no meu curso de administração, uma especialização, nós tínhamos que fazer um trabalho, e foi feito junto com o grupo Abraçarte, que é dos estudantes de medicina da UFMG, que fazia no 5º andar do câncer infantil ali naquele universitário, hospital universitário ali em Belo Horizonte. E era exatamente. E eu tinha que mostrar ali que essas técnicas teatrais com as crianças ajudava até no custo do hospital, porque quando a criança aceita o tratamento de forma espontânea, com palhaços, com brincadeira, o tratamento era mais rápido. Ela aceitava a porção, ela aceitava o medicamento, ela aceitava... Então, isso ela abria o peito para todos os profissionais, e aí essa fusão de alegria com eu quero sair, eu quero melhorar, acelerava o processo. Mas desculpa aí, Tomás, só colocar esse parênteses aí para o senhor. Não, mas é isso mesmo, é o que a gente detecta, o que a gente percebe é isso mesmo. A aceitação facilita muito. É isso aí. Muito, doutor, muito. Tem uma próxima pergunta aqui que fala o que é o exame PSA. E aí eu quero já deixar uma pergunta do Carlos, que está participando com a gente, que ele perguntou se existe uma tabela de PSA de acordo com a idade, principalmente após os 55 anos. Bom, não existe essa tabela. O que existe são os dados que são jogados, né? Curva de crescimento de PSA, tempo de duplicação do PSA, densidade do PSA. É quando você pega o valor do PSA e faz uma análise junto com o tamanho da próstata estimada, ou pelo ultrassom, ou pela tomografia de pelve. Relação PSA livre, PSA total, né, que é um outro método que você faz uma avaliação. Acima de 25% dessa relação em um PSA total entre 2,5 e 10, maior que 25%, a chance de ser benigno é maior do que ser maligno. E o que é o PSA? Como eu falei, o PSA é uma substância produzida pela próstata, que ela é jogada na corrente sanguínea em valores pequenos, que o exame de sangue simples detecta isso.
Esses valores podem estar aumentados em várias situações, como eu falei. Bom, hiperplasia prostática benigna, quando a próstata cresce de tamanho, ela produz mais PSA, então tem mais PSA circulante no sangue. O câncer de próstata, às vezes, pode estar aumentado. Em um terço das situações de câncer de próstata, você pode ter o câncer de próstata com PSA dito normal, até 2. Eu já vi câncer de próstata com PSA menor que 1. Né? E em até 2/3 você pode ter PSAs aumentados e não ser câncer de próstata. Né? Hiperplasia é o maior exemplo. Traumas da próstata, né? O que são traumas da próstata? Atividade sexual leva um trauma da próstata, porque você estimula a próstata a produzir o PSA e ela joga mais PSA no sangue, inclusive, também. Então, assim, andar a cavalo, andar de moto, andar de bicicleta, isso tudo são traumas locais. Quando você senta no selim da bicicleta, você está sentado justamente em cima da sua próstata. Né? Então, assim, então a gente sempre orienta. 3 dias antes da coleta do exame de sangue, não pode fazer o exame digital retal, não pode andar de bicicleta, não pode andar a cavalo, não pode andar de moto. E nem ter atividade sexual, como eu já falei, né? Então, assim, por quê? Porque se você fizer qualquer uma dessas coisas, seu PSA vai dar aumentado, às vezes vai dar um falso positivo. Então, a gente sempre orienta desse jeito, para que isso não seja feito, para que não falseie o resultado. PSA é isso, é uma substância que a próstata produz, e que parte dessa substância é jogada no sangue, e que quando você tem uma quebra da barreira prostática, esse valor do PSA no sangue aumenta. É um exame de sangue simples. Maravilha. Doutor, após o diagnóstico, como é realizado o tratamento do câncer de próstata? Aí tem muita coisa. Né? Aí não é uma live só de 1 hora, né? Vou tentar resumir aqui. Então, assim, diagnostiquei câncer de próstata, e aí? O que eu faço? Primeira coisa, o ideal é procurar um oncologista clínico. O oncologista clínico vai pedir uma série de exames baseado no risco da próstata, no risco do câncer de próstata, que são basicamente 2 fatores simples. O que a gente chama de Gleason, que é o somatório lá nos valores das biópsias que são feitas, né, os dois valores lá de somatório, 3 mais 3, 3 mais 4, que vai... O Gleason total vai de 2 a 10 e cada peça analisada vai de 1 a 5. Então você faz o Gleason, que já te dá uma ideia para onde aquele câncer está indo. O número de fragmentos, porque geralmente quando você faz uma biópsia incisional, o paciente já fez o exame digital retal, o paciente já fez o PSA, já fez o ultrassom transretal com biópsia de próstata, já foram coletados materiais, às vezes a cega, às vezes direcionados pelo próprio ultrassom. Então, assim, Gleason, valor de PSA e número de fragmentos positivos à biópsia. Baseado nisso, já te dá mais ou menos uma ideia da estratificação do risco, que vai desde muito baixo risco até altíssimo risco. Sim. E aí, o oncologista, dependendo do que ele está vendo ali, ele vai te pedir exames de imagem ou não. Pode ser que não precise fazer. Se for um paciente de muito baixo risco, você não vai fazer exame de imagem, você vai partir direto para o tratamento. Perfeito. Os exames de imagem, em determinadas situações, é para ver a extensão da doença. Se a doença está localizada na próstata, é uma doença local, ou ela é uma doença localmente avançada, ou ela é uma doença regionalmente avançada, ou ela é uma doença avançada à distância, digamos assim. Perfeito. Baseado nesse estadiamento, vem lá, estadiamento 1, 2, 3, 4, né? Existem protocolos de tratamento para cada situação. E tem o paciente com as suas características. Baseado nas características do paciente, no estadiamento clínico, você vai propor alguns tratamentos. Existem alguns tratamentos para dentro de cada estadiamento clínico. Ele pode ser cirúrgico, ele pode ser braquiterápico. A braquiterapia é quando coloca as sementes radioativas através do períneo dentro da próstata. É uma irradiação, é uma radioterapia local, a gente chama de braquiterapia, ou seja, é uma radioterapia curta, né? Braque de pequeno, curto, o espaço da irradiação ali é pequeno, o aparelho está dentro da próstata, digamos assim. A teleterapia, a telerradioterapia, que é um aparelho convencional de radioterapia. Você pode fazer o bloqueio hormonal, que leva o paciente a uma castração química temporária, né?
ou às vezes ela pode ser intermitente, ou às vezes ela pode ser definitiva. Você tem o procedimento cirúrgico propriamente dito, você tem a cirurgia robótica, você tem o procedimento de castração cirúrgica, né? Você tem a quimioterapia, você tem a quimioterapia associada com hormônio, você tem a hormonioterapia isolada, você tem a radioterapia isolada. Assim, existem muitas formas de se tratar, cada uma delas dentro do seu estadiamento clínico, cada uma delas associado ao perfil do paciente. Porque às vezes você tem um paciente que o paciente é inoperável, o paciente tem um risco cirúrgico alto, você não consegue botar o paciente numa mesa cirúrgica sem um risco desnecessário, então você parte para outro tipo de tratamento, existem alternativas. Então, assim, o tratamento existe muita coisa. E o câncer de próstata melhorou muito o tratamento de uns 8 a 9 anos para cá, com o advento de uma droga muito interessante, que é a abiraterona, né, que assim, mudou muito a história da doença avançada, sabe? É um remédio excelente, excelente mesmo. Era para aqueles pacientes que a gente já não tinha mais nada que fazer e, de repente, veio essa droga e mudou toda a história da doença, né? O paciente voltou a viver bem de novo e por um período de tempo muito grande. Que bacana. Doutor, então, praticamente o senhor respondeu a pergunta seguinte, que quais são os tipos de cirurgias e tratamentos, né? Que é muito amplo isso. E aí, a gente, para terminar o primeiro bloco, então, o câncer de próstata tem cura? Tem cura, tem cura. Tudo em oncologia tem cura, desde que seja diagnosticado precocemente. E o grande problema nosso é o diagnóstico precoce. Daí a gente correr sempre atrás no diagnóstico precoce, para que a doença esteja limitada ao seu órgão de origem e que o procedimento terapêutico seja feito com finalidade curativa. Perfeito. Doutor, os elogios aqui são infindáveis para o senhor, que maravilha, eu fico até feliz em... Bondade da turma. Não é bondade não, o pessoal aqui é bem honesto e bem justo com as palavras. A Márcia Luiza, falando que o senhor é um excelente profissional. A Gioconda, nossa presidente, um beijo, presidente. Beijo para a Gioconda, ela fala aqui que o senhor é um super profissional, que a live está top, top, top. Parabenizando o senhor. A Indiana, psicóloga, falando que a live está maravilhosa e que está encantada e que já virou fã do senhor. Agora tem que pôr o senhor para... A Vanessa, obrigado, parabéns pela maravilhosa explicação, doutor. O Amauri, um abraço a Amauri, que também é lá um companheirão lá do Citoque, ele falando que aos poucos, né, nós vamos lutando contra o tabu, essa coisa do exame retal, né? E falando que a forma como o senhor explica ajuda muito nessa conscientização. E ele deixou uma pergunta: como fica a sexualidade e a fertilidade após os procedimentos na próstata? A fertilidade ela não altera muito, porque a gente não mexe enquanto do diagnóstico da cirurgia propriamente dita, né? A gente não mexe diretamente com a parte testicular, né? Então, assim, a cirurgia em si da próstata, ela não altera a fertilidade. O que altera, às vezes, em grandes centros, em até 15%, é a questão da impotência sexual, né? Por quê? A próstata, pela localização dela, próximo a ela, passa a inervação que sai da coluna e vai até ao pênis, que é a inervação erígena peniana. Então, dependendo do tipo de cirurgia que é feito, do que o cirurgião encontra lá no momento da cirurgia, se for uma microcirurgia muito bem feita, por um cirurgião muito experiente, a gente consegue, nos melhores centros, uma possibilidade da colocação de próteses penianas para que essa impotência seja controlada e revertida, né? Agora, o que os grandes centros? São locais onde são feitas a partir de, no mínimo, 20 cirurgias de próstata por ano. Então, você calcula aí que seja mais ou menos uma cirurgia de próstata a cada 2 semanas. Né? Isso aí é o mínimo que a gente considera um grande centro, ou um centro com um grande volume de tratamento, né? Porque nem sempre a cirurgia ela é feita, você parte por outras opções de tratamento,
que às vezes podem até mesmo substituir a cirurgia, que a braquiterapia é o melhor exemplo. As mesmas indicações cirúrgicas para o câncer de próstata são as mesmas indicações para o tratamento braquiterápico. Perfeito. Travou um pouquinho aí, doutor? Não, eu estava passando aqui uns negócios escritos e deu uma travada, mas aqui eu estou escutando. Você Tá escutando certinho? Tá tranquilo? A gente pode dar segmento? Pode, para mim estou tranquilo. Beleza. A Isabel Costa, doutor, fala aqui, ó, doutor Flávio, profissional incrível, agradecida pelo carinho, dos cuidados dos teus pacientes em momentos tão difíceis. O José Costa, eu até me emociono, porque é tão bom, né, falar de vidas. O José Costa fala, doutor Flávio, Deus adestrou suas mãos para a cura. Sou a prova disso. Deus me colocou em suas mãos. Hoje sou um vaso novo. Deus é contigo. Que maravilha, doutor. Amém. Que maravilha. O José Costa é um amigo, ele é suspeito. É legal. Vamos então, a gente está correndo até meio contra o tempo, esse Instagram deixa a gente falar pouco de causas tão nobres como essa, mas vamos então lá o bloco 2, doutor, e aqueles mitos e verdades. Eu vou falar para o senhor a afirmação e o senhor, por gentileza, nos esclarece se realmente é falso ou verdadeira o que foi falado. O câncer de próstata é uma doença do idoso. Eminentemente do idoso, né? É o que eu falo, tudo que acontece fora da faixa etária, a chance de dar zebra é maior. Então, assim, o idoso, o câncer de próstata é uma doença do idoso, mas quando você tem o câncer de próstata num paciente mais novo, a chance disso dar errado é muito grande. Isso não é mito, não. Isso aí é uma verdade, se é que pode falar, uma verdade, entre aspas, relativa. Ele pode acontecer em outras idades, mas eminentemente é uma doença do idoso, sim. Maravilha. Ter pai, irmão ou tio com a doença aumenta meu risco? Demais. Muito. Muito. Na casa de 20 vezes a chance do que uma pessoa que não tenha nenhum parente de primeiro grau. Vamos lá. O câncer de próstata sempre apresenta sintomas? Desculpa. O câncer de próstata sempre apresenta sintomas. Então, posso esperar os sintomas para procurar o médico? Não, porque como a gente conversou lá no início, os sintomas eles são tardios. O que significa sintomas tardios? Significam que a doença já avançou muito e a chance de cura às vezes não existe mais. Perfeito. Pessoas da raça negra têm maior risco de desenvolver a doença. Sim, senhor. E como aqui não tem nenhum branco exclusivo, está todo mundo me lembro bem que o senhor disse isso, realmente. O sedentarismo pode aumentar o risco para o desenvolvimento do câncer de próstata? Não só o sedentarismo, né, mas qualquer outro hábito de vida em que não seja uma vida saudável pode levar. Perfeito. Com certeza. A atividade física regular tem um papel relevante na prevenção e no tratamento? Atividade física isolada não, mas associada aos demais hábitos de vida saudáveis, sim. Isoladamente, não. Você tem que fazer o conjunto da obra. Não adianta você fazer uma coisa só e esquecer do restante. Perfeito. Já existe... essa eu vou ter que interpretar, doutor, para a gente também não perder a piadinha. Ufa! Já existe exame que elimina a necessidade do toque retal. É o sonho de todos os homens, né? Ó, vou falar uma coisa aqui. Se existir algum exame que elimina o toque retal, cuidado, porque não deve ser uma coisa muito boa, não, tá? Mas não tem, não. Não tem, não. A princípio não tem, não. Ah, porque tem um exame que faz, que não sei o que. Não tem, não, gente. Calma, não tem. Essa próxima afirmação, eu até perguntei para a produção se com um assunto tão sério, eu não seria às vezes uma brinca, mas não, realmente, eu que desconheço, e aí eu até me desculpei a própria ignorância. O tamanho do dedo indicador revela o risco de câncer de próstata? Rapaz, não. Não é? Não mesmo. Eu acho, piadinhas à parte. O tamanho do dedo indicador tem relação com o urologista. Cuidado com o urologista. Verdade.
Esse é o único problema. Muito bem lembrado, doutor. O dedo indicador não é o seu, é o do urologista que é o problema. Lembrei do doutor que atendeu o seu pai. Por aí. Ele tinha uma mão grande, viu, bicho? Ele tinha uma mão gorda, rapaz. Ou seja, na hora que você já cumprimenta ali na chegada do consultório, que você já fica atento, né, doutor? Justamente. Tem paciente que já fica triste na hora que cumprimenta. Que legal. Bom, eu tenho até essa preocupação, sabe, doutor Flávio? Quando a gente fala um assunto tão sério e que salva vidas, como é esse trabalho do senhor, de todos os médicos, né, mas principalmente relacionado ao CITOC. Eu sou apresentador do Super Vale, uma outra família que, junto com o CITOC, a gente tenta realizar ações, mudar, transformar vidas. Então, diante desse cenário sério que é esse assunto, a gente precisa se permitir até um pouco de humor, um pouco de descontração, para a gente levar isso mais na realidade, né? Porque quanto mais a gente quer uma distância de um assunto, mais ela se distancia do que é real. E através do humor, né, através dessa flexibilização do ser humano, da empatia, da simpatia, a gente se coloca então no lugar do outro, a gente percebe que com essa soma de bons hábitos, de boas condutas, né, é que a gente vai conseguir chegar lá na frente e salvar mais vidas ainda. Então, às vezes, uma brincadeira ou outra, alguém pode ter se sentido, né? A gente pede todas as desculpas, mas é porque realmente a gente precisa de leveza para um assunto que machuca tanto o paciente e os seus familiares. Olha só, eu penso muito assim, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por apertos, a gente sempre tem a impressão que a grama do vizinho é mais verde, né, mas de fato não é. Só cada um vivendo, calçando o sapato do outro para ver onde que o calo aperta, para poder realmente entender. Assim, ninguém está livre das dificuldades, ninguém. As dificuldades são escolas que fazem a gente crescer. Agora, como você vai passar por tudo, eu tenho um amigo que sempre fala isso, ser feliz é uma opção. Sim. Uma opção. Ou você vai enfrentar a situação cabisbaixo, triste, com raiva, com rancor, ou com alegria, com determinação, com firmeza, com fé. Então, assim, isso vai de cada um. Ser feliz é uma escolha. Você vai ter que passar. Não tem jeito. Tudo passa. Mas você vai ter que passar. Então, assim, a gente tem que aprender a viver, né? A gente tem dificuldades, às vezes mais, às vezes menos, às vezes com o filho, às vezes com a mãe, às vezes com o amigo, às vezes com o vizinho. Todo mundo tem. A gente está aqui para aprender, né? A vida é uma escola. A gente está aprendendo sempre. Aprende de um lado, aprende do outro. Aprende com os erros dos outros, que a gente não tem tempo de cometer todos os erros também. Sim. Né? Então, vamos devagar e sempre. Maravilha. Essa questão do bom humor, né, é importante. Legal. Doutor Flávio, antes de eu pedir ao senhor antes de eu pedir a você as considerações finais, eu tenho só 2 recadinhos aqui. O primeiro é que a próxima live do Grupo CITOC em relação ao Novembro Azul é agora quarta-feira, dia 11, às 20 horas, e o tema é negação. Um bate-papo sobre a negação, como a negação afeta o processo de cura, com o psicólogo e mestre em psicologia, Leonardo Morelli. E um outro recadinho é para vocês verem também que, ó, igual no Outubro Rosa, o CITOC preparou um kit maravilhoso para você ajudar. Eu não sei o custo ainda, porque não me falaram, mas se for igual ao Outubro Rosa, é R$25. Vem essa camisa linda, tem um brochezinho ó, também em relação ao tema, e uma máscara que eu me dei ao luxo de não usar, porque eu estou aqui em casa e aqui, né, é tudo tranquilo, graças a Deus. Doutor, eu peço ao senhor, então, essas considerações finais, já agradecendo por doar esse tempo tão caro que é o seu, e a gente sabe disso. Generosidade de montão, muito obrigado em nome do CITOC, e que a gente tem pouco a contribuir, a ajudar, mas se o senhor precisar de mim, pode contar, porque o senhor é um homem que salva vidas e eu
sou apaixonado com esse tipo de pessoa. Parabéns mais uma vez. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade concedida de poder ajudar, né? Porque, às vezes, as pessoas têm vontade de ajudar, mas não têm a oportunidade de poder ajudar. Então, eu agradeço esse tempo disponibilizado pelo Citoc. Tenho um carinho muito grande pelo grupo Citoc, pelos componentes que fazem parte dele, porque eu conheci, não o início do Citoc, mas eu conheci o início da Casa de Apoio, conheci a luta das meninas, da Josefina, da Gioconda e outras mais que já passaram pelo Citoc e não mais estão presentes. Agradeço muito a oportunidade de poder levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de esclarecimento a quem está ouvindo, e depois não sei se essa live vai ficar gravada, e quem puder também... Vai sim, doutor. Nós vamos deixar vai ficar no Instagram do Grupo Citoc. Legal. E lembrar sempre, né, que o médico, ele trata, o bombeiro salva, mas quem cura é Deus. Então, a gente tem que ter sempre isso na cabeça, para a gente não deixar subir o orgulho, a vaidade, a cabeça, porque a gente, na verdade, a gente não manda nada, né? A gente está aqui cumprindo ordens. Então, vamos fazer o melhor possível, vamos deixar de lado todos esses sentimentos inferiores que atrasam a nossa evolução, né? O orgulho, a vaidade, tudo demais que é de ruim, para que a vida flua de uma maneira melhor, mais tranquila. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa noite, eu estou às ordens, para o que vocês precisarem, vocês têm meu telefone de contato, tem muita gente aí que eu vi passando aqui nos letreiros que tem meu telefone, pode ficar à vontade sempre que precisar. Muito obrigado, doutor, que Deus abençoe o senhor e a sua família. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe, amém. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado por estar conosco aqui até agora. Realmente, Gioconda, Mauri, toda a turma aí, o pessoal que participou. Agradecer a vocês. Vocês não têm que agradecer nada não, viu? Nós que agradecemos a oportunidade de fazer parte dessa família que se preocupa com o próximo, que se preocupa com os pacientes oncológicos e seus familiares. Muito obrigado, vocês não sabem o quanto vocês me engrandecem participando desse trabalho com vocês. Um beijo grande, me coloco à disposição sempre. Citoc, tamo junto? Beijo, uma boa noite, que Deus abençoe vocês.